pessoal, boa noite a todos. Estamos aqui para começar a nossa série Histórias que Inspiram do Espaço Gestor Extraordinário, onde eu vou receber convidados, profissionais que estão transformando suas vidas, transformando suas organizações e mostrando que a gestão pode efetivamente transformar vida, transformar organizações, transformar cenários. Então, hoje nós vamos começar essa série de hoje, 25, 26, 27, 28 e 29, é uma semana de histórias que inspiram. Hoje eu vou receber a Priscila Martins, uma super enfermeira que está transformando sua vida, descobriu o empreendedorismo com a gestão. Vai ser um papo super bacana e eu tô com você aqui. Você que ainda não se inscreveu na Jornada Gestores Extraordinários, não perde tempo, se inscreve, a jornada já começou, está sensacional. Aula 1 no ar, tivemos o aquecimento, aula 1 no ar, show de bola. Todos nós engajados em transformar a saúde do Brasil através da gestão, cada um de nós dando a sua contribuição, cada um de nós colocando a sua energia, cada um de nós colocando uma pedrinha nessa construção, que é uma saúde melhor, mais humana, mais resolutiva, mas também mais eficiente, mais econômica e que chegue mais longe em cada ponto do Brasil. E a nossa responsabilidade, nós gestores, é cada vez maior, porque como digo sempre, o problema da saúde são muitos, mas a solução da saúde é gestão. E eu estou aqui já aguardando a Priscila chegar aqui, aguardando a Priscila mandar o seu de acordo aqui, o seu convite para entrar aqui na nossa live, no nosso bate-papo. E aí, Priscila chegando. E muito obrigado a cada um de vocês que está conosco. A Priscila já está chegando aqui para contar sua história sensacional, pessoal. Uma profissional assim, com quem eu tive a oportunidade de trabalhar, de conviver. Uma profissional que transformou e está transformando sua vida. Oi, Pri, como vai? Ô, rapaz, oi, está lindona, como tá bonita, viu? Gostei. Ocasião especial, né? Boa noite, pessoal. Boa noite, Roberto. Tudo bem? Boa noite, Pri. Pô, grande prazer você estar aqui com a gente para trazer essa história que inspira, essa história que vai com certeza inspirar tantas pessoas aí com a sua energia, com a sua história, com o seu fazer. Conta um pouco aí para a gente, Pri. Conta um pouco da sua história, conta um pouco do seu desenvolvimento. Fala um pouco de você. Bom, eu sou enfermeira, né? Me formei em 2010 e nessa trajetória, quando a gente forma, a gente não aprende muito a lidar com equipes, né? E quando eu formei, eu fui contratada como enfermeira em uma unidade para pacientes pós-transplante aqui de Belo Horizonte, que é a cidade onde eu resido. E foi um desafio muito grande ter que gerenciar uma equipe de técnicos de enfermagem, ter que mediar toda a situação relacionada ao paciente, ao atendimento da equipe médica, porque muitas vezes a gente fica responsável por ver se o médico da interconsulta veio, avaliou o paciente, se a equipe de técnicos de enfermagem prestou o cuidado que precisava. Nós mesmos, enquanto enfermeiros, a gente ainda tem que gerenciar o setor e saber das nossas atribuições que a gente também não pode deixar para trás. E todo mundo acha que o nosso papel é apagar incêndio, né? A luz queimou, a culpa é sua, acabou, a água da privada estragou, a culpa é sua, não tem toalha, não tem lençol, e eles acham que, a maioria das pessoas, né? Elas acham que isso tudo é papel do enfermeiro, que ele está ali para poder resolver todos os pepinos e que a função dele ali é essa e não focar no paciente, focar na equipe e prestar o melhor atendimento. É um desafio, né? Então, é um desafio, quer dizer, você forma e é colocado num cenário que os meus amigos médicos, que as minhas amigas médicas não se chateiem comigo, mas quem segura a onda
do atendimento é a enfermagem. O médico tem um papel importante, um papel fundamental, mas quem segura ali o dia a dia é a enfermagem. E vocês, enfermeiros, são o meio de campo, né? O meio de campo entre a operação do hospital, entre o paciente, entre o médico, quer dizer, fica naquele jogo. E vocês são preparados na faculdade para fazer assistência, né? E aí é colocado um cenário ali de tiroteio, de fogo, porque você não já vai para os hospitais, se formou, não já vai para aqueles hospitais que tem tudo estruturado. É muito difícil iniciar nessa trajetória porque você é cobrado para apresentar alguma coisa que direito você não sabe o que é, né? A gente tem a nossa percepção do cuidado com o paciente, da assistência, da melhor forma possível, mas a gente é cobrado por outras coisas, a gente é cobrado por custo de setor, a gente é cobrado por questão de impressão de papel. Eu passei por um momento assim, né, de transformação, de tecnologia dentro da unidade. Então, você é cobrado por tudo e naquele meio tempo você fica assim, não, mas eu tenho que focar no paciente, eu tenho que focar nas pessoas do meu setor, e aí a gente sempre tem aqueles funcionários difíceis, né? E para conseguir gerenciar esses colaboradores difíceis, criar um elo ali, porque você é nova, e todos eles, na maioria das vezes, já são antigos de casa. Então, para a gente poder conseguir assim, um respeito, é muito difícil. E a gestão, hoje em dia, a gente vê que gestão são pessoas, né? São pessoas tratando de pessoas, e na área da saúde a gente ainda tem o agravante que é prestar o cuidado à saúde para outras pessoas, né? E isso foi um desafio assim muito grande no início da minha carreira. Passei por diversos setores dentro de uma unidade hospitalar, e essa gestão, esse gerenciamento, até que ela realmente chegou e até que eu realmente consegui incorporar isso para a vida, você fala muito dessa transformação na nossa vida, né? E tem coisas que eu vejo claramente que eu atuo hoje e que eu sei fazer, porque eu aprendi a fazer gestão, eu aprendi a gerenciar, né? E é uma mudança realmente de cultura nossa, uma cultura interna nossa, para que a gente possa fazer isso dentro do serviço, dentro das unidades. E eu passei pelo programa, né, de formação dos gestores extraordinários e, assim, ampliou minha visão com tudo, principalmente nesse momento agora que eu passei por uma reviravolta de agora ser empreendedora na área da saúde, junto com uma amiga minha. A gente tem um projeto empreendedor e eu percebo que todo esse conhecimento que o programa de gestores me trouxe, ele que fez a diferença. Foi com ele que eu consegui fazer a análise do cenário que a gente estava vivendo e ver as reais oportunidades que a gente teria para poder atuar nesse mercado empreendedor, né? E fazer essas comparações. Opa, o que eu tenho de concorrência? Quais são as forças e as fraquezas? E isso a gente consegue a partir do método, a partir das técnicas, para que a gente possa implementar isso. Você veja que coisa interessante. Você falou aí nessa sua exposição, você falou de estratégia, você falou de liderança, você falou de gestão de pessoas, falou um pouco de tecnologia ali na transição do modelo analógico com papel para o modelo digital. Você veja que é um arcabouço, falou de processos, de organização de trabalho, de organização de equipe, de fluxo. É um arcabouço de métodos que você precisa cada dia mais evoluir, cada dia mais avançar, que foram muito úteis para você dentro do seu aspecto da enfermagem, dentro da execução do seu papel enquanto enfermeira, enquanto líder de equipe, e agora um outro papel complementar, que é o papel de empreendedora, que é o papel que você vai contar para a gente já já isso aí, que é o papel de empreendedora, e ampliando esse conceito de gestão e levando a gestão para uma outra dimensão. Mas eu sei, e nós trabalhamos juntos, que você, uma super consultora, implantou muito sistema, trabalhou muito processo. Conta aí um pouco dessa experiência para a gente e como é que é essa visão da consultoria, porque assim, eu sei que não foi da enfermagem para o empreendedorismo, foi da enfermagem para a consultoria, da consultoria para o empreendedorismo. Essa é uma jornada muito interessante, muito rica, por isso que eu estou pedindo para você falar,
Porque nós, enquanto consultores, a gente trabalha com dezenas de organizações diferentes. A gente consegue perceber a falha dessas organizações, a gente consegue perceber como ajudar essas organizações. E isso é uma coisa que nos enriquece muito, porque vendo como ajudar, a gente consegue melhorar, consegue identificar pontos, consegue identificar pontos de pessoas, de liderança, como nós conseguimos trabalhar melhor os processos. Conta um pouco dessa experiência para a gente. É bem legal, Roberto, você colocar esse espaço, porque assim, a trajetória na consultoria ela não é fácil, né? Eu entrei na consultoria e eu tomei muita topada porque eu não sabia fazer gestão, eu não sabia organizar, né, um cronograma de treinamento. Isso faz parte de um bom gerenciamento, né? E a gente, para poder atuar em questão de consultoria para os serviços de saúde, eu comecei numa empresa de tecnologia e as pessoas pensam assim, ah, não, é só implantar o sistema. Então, você fala que a ferramenta está aqui, você aperta o botãozinho e tem que funcionar dessa forma, né? E com esse olhar para a gestão, eu comecei a me diferenciar na consultoria, justamente porque eu comecei a ter o olhar estratégico do processo, né? Então, a gente precisou nos adaptar e nós precisamos olhar para a instituição de saúde, que cada instituição de saúde é única. A gente precisa saber disso para poder fazer uma boa gestão. Não adianta vir com ferramenta, com receita de bolo. A gente vai ter diversas ferramentas, mas em cada instituição e em cada momento a gente vai aplicar a ferramenta correta, a ferramenta que mais se adequa às nossas necessidades, né? E isso foi muito importante, porque depois de tomar muita topada, tomar muita, assim, a gente pode falar, né, muita porrada de cliente, assim, né, durante as reuniões, não, mas isso não funciona, não é assim, e ter aquele discurso, não, mas é assim que o sistema funciona. É que eu tive essa virada de chave e comecei a olhar, não, então eu tenho que pensar na realidade, na gestão desse hospital e no fim do serviço, que é justamente atender melhor ao paciente, né? É promover saúde. E a gente sabe que os hospitais eles têm que dar lucro também, né? Então, a minha mudança de chave realmente dentro da consultoria, ela partiu disso. E a partir desse momento que eu comecei a ser uma consultora estratégica, que eu comecei a ser uma consultora que avaliava o processo, que analisava as situações, verificava qual seria a possibilidade de resposta em relação às necessidades e as ferramentas e as pessoas que iam participar daquilo, eu posso te dizer que assim, que eu comecei a me destacar, porque eu comecei a fazer consultoria em Minas, depois eu fui transferida para São Paulo, para uma grande associação, né, de hospitais espalhados pelo Brasil inteiro, e dentro disso foi uma solicitação daquela grande rede de hospitais que eu continuasse o processo com eles, justamente porque eu tinha uma visão diferenciada sobre esse gerenciamento, e não só a ferramenta assim funciona, aperta o botãozinho e pronto, e acabou. Mas para poder conseguir ter esse olhar, eu também precisei saber analisar os processos. Eu precisei saber fazer gestão de pessoas, porque eu precisava escutar o que eles tinham para me dizer. Porque nem sempre o que o cliente te diz é o que ele realmente quer. Por trás da fala dele, tem todo um arcabouço ali que a gente precisa preencher. E isso, para mim, dentro da gestão, isso foi, assim, um ganho muito grande, muito grande. E a gente consegue aprender todas essas etapas para poder implementar com o programa de gestores extraordinários. Porque uma coisa é você entrar na internet e pesquisar, como que é que eu vou fazer o meu planejamento empresarial, por exemplo. Eu sei que eu tenho que fazer no final do ano, para já estar preparado, né? Mas como que eu vou fazer isso? Como que eu vou implementar, avaliar, né, se a minha visão de futuro, ela realmente está de acordo com aquilo que eu almejo, com aquilo que eu espero, e fragmentar os meus objetivos estratégicos para que eu possa realmente atingir esses objetivos, né? O nosso Everest, né? A gente precisa saber qual é o nosso Everest. E para tudo a gente vai aplicar gestão. Eu falo que para as pessoas que trabalham nas unidades assistenciais, elas vão sim aplicar gestão e cada vez mais aplicar gestão.
gerenciar melhor os setores, a gente vê a questão, né, das mudanças que a gente espera da modalidade de pagamento, e isso vai ser influenciado pela forma como eu vou gerir meu setor, a forma como eu vou gerenciar meus recursos, e que as pessoas vão aplicar o que tem ali disponível, né? E isso é ser um gestor extraordinário em todas as áreas, desde a área assistencial até um alto escalão dentro de um hospital, perpassando aí pela consultoria, pelos líderes de equipe, pelos gestores. E isso tudo faz parte da nossa área da saúde, né? E pessoal, eu vou contar aqui um segredo para vocês, tá? Eu e Priscila trabalhamos juntos, fizemos muitos projetos juntos e Priscila, assim, eu trabalhei com ela na época que o programa de gestores ainda era um curso presencial. Ela já fez o curso presencial, depois ela fez o programa de gestores online. Trabalhamos juntos, eu trabalhei orientando e aí eu estou contando tudo isso para contextualizar algumas situações que eu vou falar aqui. Tá? Que nós desenvolvemos um trabalho muito interessante, que a Priscila falou, que foi reestruturar o processo de 11 hospitais. E a Priscila ela era responsável por toda a parte assistencial desse trabalho, de definir um processo assistencial para uma rede de 11 hospitais. E foi a aplicação do método de processos que nós formulamos, que trabalhamos, e que deu para todos nós uma amplitude muito grande, porque uma coisa é você trabalhar num hospital, já é uma experiência fantástica. Trabalhar 11 juntos, hospitais com portes diferentes, com características diferentes, em cidades diferentes, em estados diferentes, foi uma visão muito grande. E a nossa formação em gestão, ter um método, foi o que viabilizou o sucesso desse trabalho. E assim, você vê a diferença quando você tem um método, como você consegue acelerar este processo, acelerar seu aprendizado, acelerar seu desenvolvimento. Foi um trabalho bem interessante. Fala um pouco da experiência que nós vivemos aí, Pri. Nossa, esse trabalho assim foi enriquecedor, porque para cada cidade, para cada estado, a gente sabe muito bem que existem regionalidades, né? Existem coisas que são tratadas em um estado que não são tratadas da mesma forma em outro. Existem estados que já estão avançados em relação à classificação de procedimentos e outros estados ainda não, ainda estão agregando para o meu própria área, que é a área da sistematização da enfermagem. Existem alguns estados em que as enfermeiras elas têm uma autonomia maior de prescrição e que em outros estados isso ainda não acontece, às vezes porque a negociação com os convênios não foi feita adequadamente. E para tudo isso a gente precisou ter um olhar muito diferenciado para entender o porquê de cada uma das particularidades, mas a gente precisava levar eficiência nos processos. A gente precisava ter um processo fluido que levasse resultado para toda a rede de hospitais. Então, a gente teve que trabalhar muito essa visão, não só nossa, mas essa visão dos representantes dos hospitais. E aí, o interessante é que, com o programa de gestores, a gente aprende que o processo ele não é só do gestor daquela área, ele não é só do supervisor daquela área. O processo ele tem que ser discutido com aquela pessoa que está ali no dia a dia, que bota a mão na massa, que executa as tarefas, que aperta o botão do sistema, porque é assim que a gente vai ver quais são os gargalos do processo. Porque se eu só colocar gestores para discutir um processo, eles vão me falar a forma mais linda e mais perfeita que as coisas devem acontecer. Mas que na realidade, no dia a dia, a gente sabe que existem problemas. E existem problemas que são esporádicos, mas existem problemas que são recorrentes e acontecem sempre da mesma forma, né? Então, a gente precisa ter esse olhar. E isso a gestão ela trouxe para a gente, porque a gente precisou e eu falo muito a gente, porque não era só eu, né? A gente tinha uma equipe muito competente para que a gente pudesse discutir esses processos de forma horizontal. Não adiantava eu, Priscila, especialista na área assistencial, discutir um processo assistencial se eu não prestasse atenção na parte administrativa, se eu não prestasse atenção na parte de suprimentos. O meu processo assistencial ele é altamente ligado com a cadeia de suprimentos.
E eu preciso fazer todas essas interseções em ambos os processos, tanto no processo assistencial quanto no processo da cadeia de suprimentos, para que a gente tenha processos fluidos e a gente tenha atividades lineares dentro da instituição e que não sobrecarregue os colaboradores, eu não tenha retrabalhos, eu não tenha atividades que são desnecessárias e que eu também não prejudique o paciente. Então, todas as atividades elas têm que ser cumpridas em um prazo determinado, né? E isso para a gente, enquanto gestora, enquanto consultora de saúde, eu precisava fazer gestão também. Eu sempre tive essa visão, a partir do momento que eu comecei a entender o que era gestão, eu coloquei que para que eu orientasse bem os gestores, eu também precisaria entender isso, porque senão eu não ia conseguir me posicionar no mercado. Eu não ia conseguir ter o reconhecimento que eu tenho hoje em relação ao serviço que eu prestei para cada uma dessas unidades. Que, infelizmente, eu vejo que ainda tem muitos colegas que não sabem se posicionar, que não sabem gerir o processo, que não sabem apresentar resultados, não sabem elaborar estratégias para que a gente consiga chegar no objetivo comum daquela unidade, daquele serviço de saúde. E isso foi, assim, uma experiência incrível, mas que só deu certo porque toda uma equipe foi colocada para trabalhar e vivenciar o que era a gestão nos serviços de saúde. Eu lembro muito bem que a gente teve todo esse treinamento da equipe, toda essa elaboração, essa capacitação e essa expansão dos conhecimentos voltados para a gestão. Porque se ficasse cada um na sua caixinha, cada um no seu quadrado, na sua bolha, a gente não teria sucesso no final. Essa semana eu vou ter que controlar a emoção aqui. Semana passada foi a semana técnica de aquecimento. Essa semana, cada um de vocês que eu vejo aqui chegando, falando com essa fluidez, com essa maturidade, falando de estratégia, fluidez de processo, falando de gerenciamento de pessoas, falando como as coisas fluem assim, eu fico emocionado, lembrando a jornada que passou, porque parece que foi assim, né? Que foi assim, não, se transformou assim, e a gente que está ali no dia a dia acompanhando essa evolução, esse crescimento de cada gestor extraordinário que vai passar comigo aqui essa semana, o seu crescimento profissional, eu fico assim emocionado, lembrando toda a jornada que nós passamos dentro desse processo. E foi, assim, uma jornada muito bacana, porque é muito aprendizado, é o que eu digo assim, e parece, né, fica parecendo que tudo sempre deu certo, né? É assim, quando a gente olha depois de pronto, parece que tudo deu certo. Não tem as idas e vindas, os acertos, os erros, e aprende, volta e refaz como é. E aí você vai formando aquela equipe, formando aquele grupo de pessoas. Começa como um time, começa como uma equipe, né? Um monte de gente que vai chegando e cada um com uma ideia diferente, com a cabeça diferente. Daqui a pouco você começa a engajar esse time, você começa a formar esse time, você começa a fazer esse time se tornar mais complementar no final. Quer dizer, no final não, do meio para o fim ali, você tem uma equipe com altíssima performance, como a gente teve a oportunidade de trabalhar, profissionais sensacionais. E você vê que tudo é gestão, tudo é fazer, porque o conhecimento técnico as pessoas trouxeram, o que a gente deu foi a liga, né? É a liga, quando você dá a liga no time, o time aí ganha uma performance sensacional. Uma coisa que faz muita diferença e que é importantíssimo a gente deixar claro aqui para as pessoas que estão nos assistindo é que realmente não é fácil e não é fluido, assim, nossa, vou fazer a gestão a partir de hoje, vou deslanchar. Não, a gente precisa seguir um método com visão do objetivo, porque também não adianta aplicar um método sem saber o que é que eu quero, sem saber para onde eu estou indo, o que eu quero ter de objetivo final, não adianta. Então, a gente precisa aplicar esse método, testar, corrigir, fazer de novo. E no meio do caminho, ir agregando as pessoas, ter o espaço reservado para esse treinamento, para essa colaboração, porque não é só treinamento da minha área, mas treinamento de outras áreas que vão agregar. Tanto eu quanto instrutora, como participante de treinamento de outras áreas, e isso faz parte do método, né? Esse crescimento, para que eu seja uma pessoa que vai alavancar e vai direcionar outras pessoas e que eu consiga me posicionar enquanto líder, isso tudo a gente consegue aprender.
mas a gente precisa aplicar um método para que a gente possa ver se teve falha, se não teve, aonde precisa corrigir, porque sentar em uma reunião com uma diretoria de um hospital, de uma grande rede, né, de 11 hospitais, para poder discutir sobre codificação de procedimentos, é uma coisa que a gente precisa ter o conhecimento, ter a bagagem, entender o porquê daquilo e o resultado que a gente quer gerar, né? E isso, assim, é um exemplo que eu poderia ter tomado ter tido um resultado muito ruim, né? Afinal de contas, eu era uma consultora estratégica conversando com a diretoria de um hospital, mas por saber fazer a gestão, por saber o que é dar resultado, por saber quais são os indicadores que precisam ser avaliados, apresentados, eu consegui fazer essa discussão, apresentar um resultado e ter um serviço que foi elogiado em relação a essa diretoria, né? Então, a gente precisa pensar muito nisso, que nesse início, nessa trajetória, vai ter dificuldade pelo caminho? Vai. Eu tive várias dificuldades com gerenciamento de equipe, com conseguir me impor, conseguir mostrar os meus resultados, conseguir fazer escalas, né? De dimensionamento, de plantão. Isso tudo é gestão. E a gente vai tropeçar pelo caminho, a gente vai ter algumas dificuldades, mas a questão é não desistir, é voltar no método, rever. Qual que é o método que eu tenho que aplicar? É esse? O que eu falhei nesse método? E aí aplica de novo. E se a gente faz isso orientado, porque o programa de gestores, ele tem um direcionamento, né? Ele tem um caminho, uma fluidez. Então, se a gente faz isso acompanhado, se a gente troca opiniões, se a gente pede ajuda para as pessoas que já são mais experientes, que a gente tem toda uma comunidade de apoio, a gente consegue fazer e ir muito mais longe. E assim, Pri, eu tô vendo você falar aí, e tem uma coisa que eu tô pensando aqui, que eu tava pensando, não sei se eu falo, não sei se eu não falo, não sei se eu falo, não sei se eu não falo, mas eu vou falar. O pessoal me vê assim nos vídeos, o pessoal me vê nas aulas, o pessoal me vê nas palestras, e não imagina como eu sou chato, né? Eu sou chato assim com o método, eu sou chato, vamos fazer, vamos voltar, vamos aprender, vamos analisar, vamos entender o que foi que a gente errou, vamos consertar, vamos entender o que foi que a gente acertou, vamos voltar. Então, assim, parece, e eu acho bacana assim que o pessoal me vê assim, pô, Roberto, você é um professor maravilhoso. Eu sou, pessoal, mas eu sou chato pra caramba também, porque assim, é método. Quanto mais a gente domina o método, mais a gente tem sucesso. Quanto mais a gente sai do método, mais a gente se afasta do sucesso. É método. E aí eu sou chato no método, o pessoal voltava e a equipe voltava. E vamos rever, vamos analisar, vamos entender o que foi que deu errado, vamos entender o que foi que deu certo. E aí ninguém quer analisar o que foi que deu certo, só quer analisar o que foi que deu errado. Vamos analisar o que foi que deu certo, para repetir. Vamos analisar o que foi que deu errado. É método, vamos replanejar, vamos voltar, vamos, assim, avançar no processo, treinar as pessoas, treinar as pessoas. Aí, até que isso entra na alma das pessoas, a gente começa com uma resistência grande, vai quebrando, e eu ali na chateação. É o método, é o método, é o método, é o método. Uma coisa interessante que eu tenho para poder falar de uma coisa que você falou com a gente numa reunião e que eu não esqueço. E aí, pessoal, se vocês estão interessados aí no assunto, estão gostando desse papo de gestão, envia aí para os amigos de vocês, para as pessoas que estão trilhando essa mesma estrada, envia aí nossa live para que a gente tenha mais gestores, né, mais gestores capacitados dentro do nosso mercado de saúde, porque é disso que a saúde está precisando. E o Roberto fala muito isso, né? Vamos olhar, vamos corrigir. E uma coisa interessante, quando ele lida com a equipe dele, é que ele fala assim, gente, pode errar, não tem problema nenhum errar. Mas erra rápido para a gente ver o que é que deu certo, o que é que deu errado e corrigir rápido. E isso faz parte do nosso processo de gestão. Vocês não precisam achar que nós seremos infalíveis, né? Que tudo nosso vai ser perfeito, vai ser redondo. A gente precisa fazer esses testes e fazer essas análises, né? A gente precisa aplicar. E às vezes aplicar vai dar errado, né? A gente já tomou muitos tombos aí pela frente, mas a gente aprende rápido que essa análise que o Roberto falou, analisa o que deu certo, analisa o que é que deu errado,
e vamos lá, parte para outra, faz o processo de novo e corrige rápido para dar resultado, né? A gente precisa dar resultado, e dar resultado assistencial e dar resultado financeiro, resultados administrativos para a instituição também. Tem um comentário aqui que é preciso ter esse conhecimento, as expertises. Se o gestor não fizer uma gestão pessoal de sua maturidade emocional, social, profissional, é o conjunto. A gestão extraordinária, eu estou falando desde as lives da semana passada, é esse conjunto, é disciplina, é organização, é método. Então, assim, a gente tem que ter disciplina, tem que ser extremamente disciplinado, tem que ser organizado e método. Método é corrigir, é aprender, é errar, é fazer. E aí, no meio do caminho, você vem com a maturidade emocional, com a maturidade pessoal, porque você tem que apoiar a sua equipe. Tem que apoiar a sua equipe quando ganha, porque a sensação quando a gente começa a ganhar, é aquela sensação que a equipe é adolescente, parece que vai ganhar tudo dali para frente, aí perde, aí volta, parecendo assim, acabada, que o mundo não deu certo. Parece meu filho quando acabou com a namorada, o mundo se acabou, não tenho mais vida daqui para frente. Aí você mostra ele, calma, vamos lá, vamos focar no método, vamos aprender, vamos entender e rodar de novo o processo. E aí a equipe vai ganhando maturidade. Esse é o método que eu desenvolvi, que eu treinei centenas de pessoas e que hoje é o GPS Gestor Extraordinário, que vocês vão aprender comigo aqui nessa semana. Então, o método, passo a passo, faz esse passo, depois faz esse passo, depois faz esse passo. Agora, o primeiro passo, pessoal, é o que está na aula de hoje, é o que está na primeira aula. Saiba onde quer chegar, defina seu Everest, defina o seu planejamento de vida, o seu planejamento de carreira, porque a gente só pode acelerar se sabemos onde queremos chegar. Imagina, alguém chega para mim e diz assim, Roberto, eu quero acelerar minha carreira. A primeira pergunta que eu faço é o seguinte, você quer chegar aonde? Porque eu vou enfiar o pé no acelerador para chegar no muro? Então, tem que saber onde quer chegar. E aí, Pri, eu queria que você falasse agora, já falamos de você, Priscila consultora, agora eu queria que você falasse de Priscila empreendedora, que eu estou sabendo, um passarinho me contou. Na verdade, pessoal, o passarinho me contou, não, ela mesma me contou, viu? Você está aí começando uma jornada empreendedora em paralelo com essa vivência toda de consultoria, com essa vivência toda de enfermagem. Me conta um pouco disso aí. No momento de crise, um bom gestor, ele sabe criar novas oportunidades, né? E quando a gente passa por essa transformação, a gente passa por uma transformação assim, de vida, né? Você quer dar resultados, você quer fazer acontecer, priorizar suas atividades para você ter mais tempo do seu lado pessoal também, né? E com a chegada da pandemia, junto com uma amiga minha, a gente entrou nesse processo de empreendedorismo, porque a gente fez uma análise do mercado e a gente percebeu que aqui na nossa região o mercado estava carente em relação à educação das práticas de biossegurança dentro dos ambientes escolares. E nós, enquanto enfermeiras, a gente pensou assim, nossa, mas o nosso papel enquanto enfermeiro é fazer promoção de saúde. É o que a gente sempre aprendeu, né? Apesar de que a área da saúde ainda passa por essa transição do modelo hospitalocêntrico, onde eu só vou tratar de medidas curativas, e aí alguns grandes redes têm trabalhado com a questão da promoção e da prevenção. Nós avaliamos esse mercado, esse cenário da saúde nesse período de crise e verificamos essa brecha no mercado. Então, fizemos toda a análise estrutural e decidimos realizar a consultoria para protocolos de biossegurança dentro dos ambientes escolares. E com toda essa bagagem que eu já tenho de análise de processos, de avaliação, de implementação das rotinas, está sendo muito mais fácil e muito mais prático aplicar isso e adaptar para a realidade das escolas esse meu olhar hospitalar, né? Eu já tenho o conhecimento técnico e científico, eu já tenho o know-how do como fazer, que é o que a gente aprende na gestão. Então, quando você tem isso, você consegue adaptar isso para a sua vida pessoal, quando você quer fazer um planejamento, um projeto, e para o lado empreendedor também.
porque isso tem sido assim, uma experiência, uma bagagem que a gente discute. Olha, o que dá para a gente fazer de novo na nossa empresa de consultoria? Que outros tipos de mercado dá para a gente poder atrair? E aí a gente começa fazendo isso com toda a estratégia empresarial, avaliando o que a gente tem de força, o que a gente tem de fraqueza, o que dá para a gente entrar como competição no mercado, o que não dá. E a gente aprende a analisar cada uma dessas oportunidades ou não, e a gente começa a implementar. Olha, para ter resultado, quais são os indicadores que a gente vai analisar? Quais são os indicadores que a escola precisa analisar em relação às medidas de biossegurança? A gente orienta, a gente explica para a escola como que funciona esse processo, né? Que não adianta simplesmente fazer, pregar o papel lá na porta e falar, hoje as medidas vão funcionar dessa forma. Não. Eu preciso ter alguém que vai estar sempre ali, verificando se as coisas estão sendo feitas da forma correta, verificando se as pessoas estão realmente atingindo o objetivo e o resultado esperado. E eu preciso sempre ter uma pessoa ali que vai estimular aquela equipe a andar junto, né? E isso tudo nesse meu lado empreendedora da saúde agora, fazer gestão é muito importante, porque senão a gente já teria, assim, largado no primeiro mês, né? Porque é difícil, você precisa fazer contato com os clientes, organizar a sua agenda, coisas que a gente acha que é boba, mas a gente aprende quando a gente aprende a fazer gestão. Então, eu aprendo a planejar o meu dia, a planejar as minhas atividades, a priorizar cada uma delas, né? E isso, assim, para o lado empresarial e empreendedora, está sendo muito importante. Aí você vê duas coisas que eu tratei nas nossas lives de aquecimento, né, que você tocou aí, que foi gestão do tempo e atitude. Não dá para pensar em empreendedorismo sem gestão do tempo e sem trabalhar a atitude, porque você sai daquele modelo passivo de que eu vou executar a atividade e receber um salário, e você começa a ir para um modelo ativo. Se eu não correr atrás de clientes, se eu não buscar, se eu não procurar me projetar, se eu não procurar divulgar meu trabalho, se eu não procurar, os clientes não vêm. Aí, quando os clientes começam a vir, você muda o problema. Eu não tenho mais tempo. Você precisa fazer uma gestão do tempo que já era boa, melhor ainda, para se organizar, estruturar as entregas. É um desafio. E tudo é gestão, né? Tudo é gestão. Uhum. Só para ver aqui que eu vi uma pergunta, né? Se financeiramente eu estou tendo retorno. Eu estou tendo retorno, sim. Eu e minha sócia, a gente tem um retorno, né? Financeiro em relação a isso, mas é um processo que ainda está começando, a gente ainda não dá isso como fechado, porque a gente começou com a oportunidade por causa da pandemia, mas a gente sabe que em algum momento essa necessidade do mercado ela vai acabar. Então a gente também já está se planejando para que isso possa perdurar, para que a gente possa ter outros tipos de atendimento, mas é possível sim ser um empreendedor no cenário da saúde, desde que você conheça sobre gestão, saiba aplicar o método para que você consiga se estruturar, né? A gente não pode simplesmente, então eu vou começar hoje. E começar sem ter um norte, sem ter um guia, sem ter um GPS para a gestão, né? Te guiando aí daquilo que a gente pode fazer. E você colocou um ponto importante. Essa semana, pessoal, nós vamos estar aqui hoje com a Priscila, que é enfermeira, amanhã com o Vitor, que é farmacêutico, depois vem a Rose, que é administradora, depois vem o Renato, que é administrador, depois vem a Ionara, que é assim, muito bacana, também é administradora. Todos que estão tendo um crescimento muito grande a partir da gestão. Então estejam conosco durante toda essa semana, porque aqui a proposta é trazer justamente história que inspira, uma história que vocês podem olhar e se mirar e dizer assim, pô, eu quero chegar lá. E tudo isso começa definindo onde você quer chegar. Para quem não sabe para onde vai, todos os lugares levam a lugar nenhum. Então começa definindo, pega a aula de hoje, define seu Everest, define onde quer chegar, porque aí a gente começa o processo e está no início do ano. Quer dizer, qualquer época do ano é boa para você começar, mas o início é a melhor de todas. No início o pessoal ainda pega esse gás, né? Ano novo, vida nova, então já aproveita e já embala. Exatamente. E se tiver comigo, pessoal, eu não vou deixar parar, viu? Eu não vou deixar esquecer.
Não vou deixar ninguém ficar ali. Não, começou, vamos parar, deixar para amanhã. Eu vou todo mundo, empurrando todo mundo, porque eu quero que vocês me ajudem a cumprir minha missão. E minha missão é transformar a saúde do Brasil através da gestão. Esse é o meu propósito. E para eu fazer isso, eu preciso transformar milhares de gestores extraordinários. Eu quero que cada um de vocês venha e seja formador desses gestores extraordinários para a gente ir multiplicando isso pelo Brasil para transformar a saúde do Brasil através da gestão. Esse é o meu propósito de vida, para isso, para formar vocês, para formar gestores, para ver cada um de vocês tendo sucesso. Esse é o meu sucesso. E Pri, me conta mais uma coisa, olha só. Você falou aí de estratégia, você falou de processos, você falou de pessoas, você falou de liderança, você falou de tecnologia, você falou... Como é que você vê o seu desenvolvimento a partir lá daquela Priscila que se formou e hoje? Porque eu vejo uma maturidade muito grande, mas eu queria que você me desse assim, como é que você se sente dentro desse processo? Nossa, eu me sinto uma profissional completamente diferente. Diferente em relação de saber lidar com os desafios da profissão, diferente em relação de saber se portar, porque antes, no início de carreira, eu era muito assim, não sou secretária de ninguém, tenho que fazer meu serviço, muito explosiva, né? E a gente aprende a ir se modificando e a gente aprende a saber se posicionar. E o melhor de tudo, e o que é muito gratificante para mim, é que nessa trajetória que eu trilhei, nessa minha jornada, eu deixei saudade nos lugares por onde eu passei. Então, as pessoas, a equipe, elas me reconhecem como um líder. Elas falam, nossa, eu sinto tanta falta de trabalhar com você, nossa, era tão bom quando você era a nossa supervisora, nossa, era tão bom quando você fazia parte da nossa equipe de consultoria, porque você conseguia ter essa visão estratégica. Clientes, eu tenho retorno de clientes até hoje, nossa, seu serviço foi excelente, a gente precisa de pessoas assim como você. E ter este tipo de feedback durante a trajetória e sentindo que eu consegui evoluir, que eu consegui crescer, mas não só ser a minha percepção, mas ser a percepção das pessoas que estão de fora, através desses feedbacks positivos, isso é excelente. E eu sei que isso é continuidade. Então, não significa que eu vou parar por aqui. Eu sempre vejo um curso novo, eu sempre vejo uma aula, igual a aula de hoje, por exemplo. Eu já assisti a aula de hoje, por mais que eu já tenha feito o programa, eu já assisti por quê? Porque aquilo que você escuta de novo, às vezes você consegue pegar um novo insight, você consegue pegar um novo conhecimento, um novo aprendizado, que no momento você não estava maduro o suficiente para poder entender o que era aquilo, né? Então, essa formação dos gestores, eu vejo que ela fez muita diferença no meu papel enquanto posicionamento, saber dizer não, porque às vezes a gente aceita tudo, né? Início de carreira, principalmente, aceita tudo, quer pegar tudo, sim, não, vamos daqui, que eu faço. E aí você vai aprendendo a saber dizer não para as coisas, para as atividades que você deve dizer não, para as atividades que você pode priorizar, as atividades que não devem ser priorizadas. E foi uma transformação assim muito grande, muito, muito grande. Você disse uma coisa interessante, eu tenho uma aula no curso que eu me lembrei aqui agora, que assim, dizer sim é fácil, gestão é saber dizer não e deixar o outro lado feliz, né? Então, assim, não sei se o título é esse, mas o conceito da aula lá do coisa é justamente esse, a importância de saber dizer não e como dizer não. Porque dizer sim é muito fácil, sim, 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 não tem, mas isso não resolve o problema de ninguém, né? Então, às vezes, quantas vezes a gente tem que dizer não, porque o não é o que precisa ser feito. Então, isso é maturidade. Isso é justamente capacidade de convencimento, isso é capacidade de lidar com pessoas, de entender o cenário, de entender as pessoas. Tudo isso nós vamos desenvolvendo ao longo da nossa maturidade como gestor. E isso é coisa que a gente não aprende nas universidades. Não foi na universidade que eu aprendi a dizer não, né? Foi justamente fazendo o nosso programa, adaptando e implementando
todo aquele conhecimento que tem ali é que eu fui aprender isso. Na vida acadêmica, a gente não aprende a dizer não. Na vida acadêmica, a gente não aprende a liderar pessoas, né? Que é o que a gente consegue aprender dentro do programa de gestores. E é a formação da vida, né? A prática vai construindo a gente, vai dando uma formação melhor, vai dando uma experiência. Quando você junta a prática com fundamento, as duas coisas, isso dá experiência positiva. Aí eu vejo, você foi enfermeira, líder de enfermagem, e depois consultora, e agora empreendedora. Quer dizer, a gente vai se reinventando ao longo da vida, e essa reinvenção é bacana, e eu tive a oportunidade de ter uma vida muito rica também, com muitas reinvenções. A gente não perde nada. Assim, cada vez a gente ganha mais. Por quê? Porque amanhã eu posso voltar a ser qualquer coisa dessa que eu já fui, melhorado, para assumir uma outra posição. Pode ser uma posição executiva, pode ser uma posição de liderança, pode ser uma posição empreendedora, pode ser uma posição no hospital, pode ser uma gerência de enfermagem. Quer dizer, quando você ganha essa maturidade de gestão, você está preparado para tudo, né? Uhum. E assim, você está preparado para tudo e você está preparado para implementar no seu dia a dia. Então, você está preparado para poder gerenciar não só a sua carreira, mas gerenciar a sua vida. Porque não são duas coisas distintas, Isso. né? Aquilo que eu almejo para minha carreira é aquilo que vai influenciar na minha vida, que vai influenciar, inclusive, na qualidade de vida que eu quero ter. Se eu sou uma pessoa que não é organizada, que só apaga incêndio, que deixa serviço para depois, o meu nível de estresse ele vai ser muito maior do que se eu sou uma pessoa que consigo seguir um método, que consigo delegar as tarefas, que consigo implementar as rotinas no meu dia a dia, testar, refazer de novo, saber que às vezes eu vou errar também, né? Que é importante ter essa consciência, e isso também vai refletir na minha vida. Então, todo esse meu papel, essa minha carreira, isso não é distinto, né? Isso tudo sou eu. Isso tudo está em mim. Priscila, gestora, enfermeira, filha, namorada, mulher, tá tudo junto. E pessoal, Priscila é um exemplo tão grande assim da execução do programa, que o passo 10, vocês vão ver agora nas aulas, vocês vão ver que o passo 10 é faça network e use as redes sociais a seu favor. E ela tomou tanto gosto por fazer vídeo, por transmitir seu conhecimento, por ensinar, que ela está comigo no GE Saúde para você, falando sobre assistência, falando sobre qualidade assistencial, falando sobre certificações. Então, assim, trazendo essa experiência. E vocês vão ver que o passo 10 do GPS Gestão Extraordinária é justamente: use as redes sociais a seu favor, compartilhe seu conhecimento e construa a sua autoridade. E a Priscila é um exemplo assim fantástico de seguir o passo a passo do gestor, e que vocês podem ver aí quantos vídeos ela tem. Entra no GE Saúde para vocês vão ver, ela está lá como uma referência dessa aula. E tudo isso, pessoal, foi construído. Tinha medo da câmera, eu lembro a gente começando a gravar, ela com medo da câmera, tremendo toda, se tremia toda para gravar, e aí voltava, ficou bom, não, vou fazer de novo, tremia igual a vara verde para gravar, e foi pegando jeito, e eu dizia assim, vamos lá, você tem muito conhecimento, a gente precisa transmitir esse conhecimento, precisa ajudar outras pessoas. E esse é o passo 10, faça relacionamentos, faça network, use as redes sociais a seu favor, transmitindo o conhecimento, transmitindo a experiência que você tem, para criar sua história, para registrar sua história e compartilhar com outras pessoas, ajudar outras pessoas nesse seu processo de desenvolvimento. Exatamente. Depois que eu comecei, aí eu ainda coloco conteúdo aqui no Instagram também, para poder ajudar o pessoal. E sempre no GE Saúde para você eu tento trazer coisas atuais para o nosso mercado e tento trazer coisas assim que são factíveis, né? Não adianta nada a gente trazer alguma coisa que é a teoria dos sonhos, que eu não consigo implantar para a nossa realidade brasileira, porque a gente também precisa ter esse olhar de que aqui no Brasil a gente às vezes não tem o desenvolvimento, a atitude, o conhecimento necessário para implementar as tecnologias que estão sendo implementadas na Europa, nos Estados Unidos.
e que a gente precisa buscar itens e buscar formas de fazer e buscar conhecimentos que possam ser adaptados à nossa realidade. E isso também é papel do gestor ter esse senso crítico, né? O que eu consigo implementar e o que eu não consigo implementar ainda por uma falta de maturidade, por N motivos dentro da organização, ou que eu ainda preciso, né, amadurecer melhor a minha equipe. E dentro do Para Você, eu sempre tento trazer isso de uma forma bem prática e bem atualizada, né? Porque a modernidade ela está aí, a gente usa essas tecnologias como aliados, né? A gente aprende isso, que o gestor ele também ele não pode ficar alheio às tecnologias, ele tem que saber o que tem disponível no mercado, como isso vai trazer sucesso para o meu setor, para a minha unidade, e como que eu vou implementar isso dentro do meu serviço também, né? A gente precisa ficar atualizado, a gente precisa sempre não deixar de lado, porque, não, o meu papel é da área assistencial. Eu sou da área assistencial, mas eu também navego por todas as outras áreas. Pri, estamos chegando aqui no final, estamos chegando aqui no papo maravilhoso que a gente está. E aí, eu queria, tem uma questão, porque que eu queria que você falasse, esse eu vou pedir assim, especial para você, que é o seguinte, eu acompanhei todo o seu crescimento, a gente vem aí trabalhando toda essa sua maturidade, mas tem uma coisa que eu queria que você falasse especificamente para a gente finalizar, que é o seguinte, qual a importância de compartilhar esse conhecimento, a importância no sentido de você se sentir bem, de você doar o seu tempo, doar o seu conhecimento, fazer esse processo, porque assim, eu defendo que essa questão da gente transmitir o pouco que a gente sabe para as outras pessoas, ajudar as outras pessoas, é como a gente efetivamente pode dar o nosso melhor. E você, eu falando de mim, as pessoas não acreditam. Quando eu digo a primeira vez que eu liguei a câmera para filmar, cada vídeo eu fazia 20 vezes para sair um que eu dissesse assim, não, eu enchi o saco, não é porque ficou bom, não, é porque eu enchi... Só que as pessoas me veem filmando hoje e não acreditam nisso. Então eu disse assim, não, você leva jeito. Eu levo jeito porque eu já fiz mais de 1000 vídeos. Aí é fácil levar jeito. Então assim, mas os primeiros eram horríveis. E eu queria que você contasse, porque assim, eu contando de mim, ninguém acredita, mas eu queria que você contasse como foi você, que eu vivi essa experiência com você, a dificuldade de quebrar o gelo, de quebrar o medo da câmera, de quebrar tudo isso. Conta para as pessoas entenderem o seguinte, a gente não nasce sabendo essas coisas, a gente aprende essas coisas. Tudo é prática, né? Tudo é prática. E às vezes a gente olha e pensa assim, gravar é fácil, porque eu vou estar sozinha na minha casa, no meu escritório, né? Vai ser eu e a câmera ali, vai ficar ótimo. Mas não é, a gente trava. Às vezes você esquece o que você vai falar, porque você fica nervoso, porque você não sabe como que está sendo a sua visão. E aí você, às vezes, não, eu vou ficar enquadrado aqui, fica meio robotizado. Então, vários vídeos, assim, os primeiros, super robotizada, quase nem conseguia ter expressão, com medo, né? E pensando sempre em fazer o melhor. Mas à medida que você vai fazendo e vai se adaptando, vai começando a ter uma intimidade com a câmera que o pessoal fala, mas uma intimidade no sentido de, olha, eu vou deixar fluir, eu vou entrar num estado de flow aqui e vou colocar todo o conteúdo, tudo aquilo que tem de melhor para compartilhar isso com as pessoas. E o interessante é que quando você faz isso, eu assumo a responsabilidade de que eu preciso ter coerência, eu preciso ter bagagem, eu preciso ter conhecimento daquilo que eu estou falando. E isso me faz crescer também, porque com isso eu também preciso, para orientar outras pessoas, por mais que eu ache que eu sei pouco, e a gente sempre acha que a gente sabe pouco, a gente sempre procura estudar mais, procura conhecer mais, saber mais. E procurar isso também te ajuda a quebrar esse gelo da câmera. Também te ajuda a disseminar esse conhecimento de uma forma mais fluida. Porque às vezes você vai começando a falar um conteúdo e aí você consegue dar exemplos que são as formas mais fáceis das pessoas conseguirem compreender as informações que a gente tem. E isso vai acabando
ficando natural. Você vê aqui que o nosso tempo já foi acabando, mas a gente tá fluindo, e se deixasse, a gente falava de gestão e de aplicação de método o resto da noite, né? Eu desenvolvi uma relação tão bacana com a minha câmera que eu chamo ela de Ana Maria, me refiro a ela assim, pô, Ana, você hoje não está me ajudando, pô, me ajuda aí, pô, você tá... Já é uma relação íntima, assim, com a câmera, então... mas depois de depois de mais de 1000 vídeos, então, assim, e todo mundo o seguinte, você tem muita coisa para dar, você tem muita coisa para ensinar, você tem muita coisa para transmitir para as outras pessoas. Você, assim, é muito egoísmo deixar isso só para você. Uma coisa que eu tenho estudado recentemente, que eu acho que dá para a gente poder concluir esse assunto, e que as pessoas falam muito o seguinte: se o primeiro vídeo que você soltar, se o primeiro post, o primeiro conteúdo escrito que você resolver soltar, se você liberar isso para as pessoas, falar, nossa, ficou excelente, ficou ótimo, é porque você começou tarde demais. Então, não deixe para começar tarde. A gente vai aprimorando, fazendo, testando, corrigindo, implementando. Então, fez ali, o conteúdo está correto, as informações são aquelas mesmas. Ah, mas eu estou muito travada, que jeito. Libera, gente. Libera, que é o que vai fazer o processo fluir. Se você liberar algum conteúdo e falar, nossa, está perfeito, é porque você fez isso muito tarde. Pri, obrigado, sempre um prazer você estar aqui comigo, contando essa história que inspira, essa história maravilhosa. E, pessoal, amanhã eu estarei com o Vitor Almeida, um farmacêutico que está transformando, um farmacêutico oncológico que está transformando a sua realidade, transformando a sua organização, transformando a sua vida com gestão. O Vitor vai contar para a gente a sua experiência aqui, uma outra história que inspira, como a da Priscila, uma história que inspira. E essa semana nós vamos ter várias histórias que inspiram aqui, que inspiram para cada um de vocês ver o seguinte: se não começou até hoje, não tem problema, começa agora. Se já começou, acelera. Porque nós estamos aqui, efetivamente, o nosso desafio na nossa jornada é ajudar vocês a se tornarem gestores extraordinários da saúde. Muito obrigado, obrigado a cada um de vocês. Pri, com você agora, só para se despedir de todo mundo aí, sua mensagem. Pessoal, olha só, muito obrigada aí por esse tempo que vocês ficaram aqui com a gente, né, na live. Eu vejo que vocês estão engajados, querem ser gestores, acompanhem as aulas e entrem para o programa de gestores, porque fez diferença para mim. Se tudo isso que eu estou falando aqui, vocês conseguiram perceber essa diferença, essa importância, porque tem um motivo, tem um método e tem uma aplicação. Então, eu deixo esse recado aí para vocês. Muito obrigada. Quem quiser trocar uma ideia, pode me chamar aí no Instagram também. Estou super disponível para ajudar vocês. E, pessoal, continuamos agora no WhatsApp, continuamos no Telegram, continuamos na comunidade. Então, obrigado a cada um de vocês. Nos encontramos amanhã. E quem ainda não assistiu a aula, não perca. Assiste a aula. Aula 1, Jornada Gestores Extraordinários, definir o seu Everest, planejamento de carreira. Primeiro passo da sua transformação é saber onde quer chegar. Obrigado a cada um de vocês e nos encontramos comunidade Zap e Telegram. Valeu, pessoal. Obrigado. Obrigada, pessoal. Um beijo.